Voltamos com o programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, pela TV Destaque, contando hoje com a participação do Dr. José Carlos de Sisto Almeida, que nos esclarece de forma brilhante sobre questões relacionadas ao direito tributário. Dr. José Carlos, retomando a questão que nós estávamos conversando no bloco anterior, a respeito da decisão do STF, que foi mencionada a respeito do sigilo. Na verdade, foi uma decisão, como você mesmo falou, apertada por 5 votos a 4. E, na época, o Supremo estava desfalcado de um ministro, aliás, ainda está, porque não assumiu o novo ministro ainda, né? E nós já tivemos um daqueles ministros, que foi a ministra Ellen Grace, que também se aposentou. E o que vai acontecer? Vai haver uma nova recomposição e, possivelmente, num próximo julgamento, se repita os 5-5, e aí entrando o presidente para decidir, ou pode até inverter essa votação. Então, como é uma questão polêmica, vejam de que uma decisão por 5-4, na verdade, o que está pesando aí é o voto de um ministro só. Né? Porque se um ministro mudar de voto, aquilo que é inconstitucional ou é constitucional passa a ser entendido de forma diversa. Né? Quer dizer que seria interessante deixar essa questão clara para o telespectador, para não ficar a falsa imagem de que o Supremo decidiu por 5-4, é uma decisão indiscutível. Isso pode ser revisto e revertido, inclusive, esse número, né? Eu acho que é possível, existe essa possibilidade. O que vai acontecer, nós não sabemos. Hoje a situação é, existe esse julgado do STF, que é um julgado histórico, né? Eu acho, particularmente, a minha opinião, é uma posição bastante razoável. A posição contrária também é bastante razoável juridicamente. Mas é uma posição muito razoável, por quê? Porque o STF deixou bem claro a seguinte situação. Não é que o direito e garantia individual de sigilo de dados bancários seja, na verdade, absoluto. Não, não existe direitos absolutos. Se ele for confrontado com outro princípio constitucional de igual importância, como o princípio do interesse público, né, que deve prevalecer sobre o interesse individual, né, ele pode sim ser sopesado, ele pode ser litigado e pode haver a quebra do sigilo de dados. Mas quem tem que fazer isso não é a Fazenda. É um órgão independente, isento de interesses. Que seria o Poder Judiciário. Que seria o Poder Judiciário. O que é fácil. O Poder Judiciário. A Fazenda Nacional, as procuradorias municipais, as procuradorias estaduais podem entrar com uma medida cautelar de produção de provas, enfim, e conseguir o acesso a esses dados. É um negócio, é uma decisão... Na verdade, se a quebra do sigilo está autorizada pelo Poder Judiciário, ela passa a ser legal. Legal. O que não pode, o que o STF disse que não pode é o acesso direto. Direto. É encurtar o caminho, né? É encurtar o caminho. O atalho é que não pode. Que vinha sendo válido e vinha sendo efetuado desde 2001, desde a edição dessa lei complementar, pelas fazendas. Inclusive, se me permite, eu sei que o tempo é curto, mas em São Paulo, uns anos atrás, teve aquela operação Cartão Vermelho, né? Que, se eu não me engano, era o quê? Eles faziam, a Fazenda do Estado de São Paulo, ela diretamente oficiava, sem processo administrativo instaurado, fiscalização tributária nenhuma instaurada, ela simplesmente oficiava as administradoras de cartões de crédito para verificar as movimentações dos comerciantes e, com base nessas movimentações, nessas negociações que os comerciantes faziam, nessas vendas que eles faziam com cartões de crédito, ela lançava ICMS. Esse foi um exemplo, foi claro disso daí. Foi chamada Operação Cartão Vermelho pela Fazenda do Estado de São Paulo. Doutor, essa manifestação, essa colocação do senhor nos leva a pensar e refletir que o apetite do Estado pelo tributo é voraz, é uma coisa que é inimaginável. O que o Estado faz para tentar aumentar a arrecadação. O que o senhor tem a dizer sobre a intenção dos entes tributantes de pretender levar a protesto eventuais débitos do contribuinte? Olha,
Embora a lei de protestos, né, ela permita o protesto de qualquer título extrajudicial, qualquer título de crédito extrajudicial, e a CDA ela é um título de crédito extrajudicial, eu entendo que, salvo o melhor juízo, isso me parece inconstitucional. Por que parece inconstitucional? Porque fere o princípio constitucional da proporcionalidade, que está estampado na nossa Carta Magna. E o que consiste o princípio da proporcionalidade? Ele na verdade, ele é constituído de 3 elementos, que é a adequação da norma ou do ato da administração pública com o fim, a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, o que acontece? O primeiro requisito, o primeiro ingrediente do princípio da proporcionalidade, que se tiver faltando um desses ingredientes, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, o princípio não está preenchido e o ato ou a lei que autoriza esse ato seriam inconstitucionais. Então, o primeiro é adequação. Então, o fim, aquele ato, aquela atividade da administração pública, se realizada, ela vai atingir o fim que a administração pretende? Então, vamos lá. Protesto de CDA. CDA é o título executivo fiscal, né, que contém o crédito fiscal. O protesto de CDA ele serve para quê? Para cobrar indiretamente, mas serve para cobrar o tributo. Então, eu fazendo o protesto, eu vou atingir aquele fim. Perfeito. Aí vem o segundo elemento, necessidade. Eu tenho a necessidade de protestar uma CDA para cobrar um crédito tributário? Não. O artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, ele é bastante claro ao dizer o seguinte: a CDA é um título de crédito líquido, certo e exigível, e independe de qualquer providência para poder ser executado. Aliás, nenhum título extrajudicial depende de protesto para ser executado. Para ser executado. Então, mas sendo da administração pública, e não há necessidade desse protesto, né? Proporcionalidade em sentido estrito, que seria o quê? Aquele bem que eu viso tutelar, ele não vai atacar, infringir outro bem maior do que não consigo ver. Mas nesse requisito da necessidade, falta a necessidade e aí feriria o princípio da proporcionalidade. E ademais também, o STF, ele já definiu, e isso tem uma jurisprudência bem pacífica do STF, que o fisco ele não pode utilizar-se de meios indiretos para a cobrança de tributos. E o protesto de CDA é um meio indireto, é uma forma de coagir o contribuinte a pagar o tributo, até limitando a ele o acesso ao judiciário. Olha, ele se vê coagido, ele está lá com um protesto, um título a ser protestado no cartório, ele vai lá e vai pagar, né? Então, existe essa doutrina a esse respeito, né? Só para esclarecer ao telespectador, a questão que está sendo colocada, para que as pessoas possam entender de forma clara. Por exemplo, a prefeitura recebe o IPTU, aí ela pega 1.000, 2.000, 3.000 contribuintes, às vezes dificuldade em localizá-los ou fazer uma cobrança judicial, simplesmente pega aquele rolo de contribuintes, manda para o protesto, e aí o cartório vai chamar o contribuinte, aí o contribuinte, constrangido para não ter o seu protesto lavrado, consequentemente, restrição junto ao banco de dados, Serasa, SPC, vai lá e termina pagando. O Estado pega lá milhares de contribuintes do IPVA. Então, IPVA que não está pago, deve ao Estado. Valor pequeno. Valor pequeno. Às vezes não vale a pena promover uma ação judicial, pelo custo e tal. Leva para protesto. Aí todo mundo se apavora. Puxa vida aí, se for para o Serasa, eu não vou poder comprar o meu presente de Natal parcelado no cartão de crédito. Então, vou lá e pago. Aí vem a Receita e fala, pô, tem milhares de pessoas devendo imposto de renda. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um presentinho para eles. Vai lá no cartório e protesta milhares de contribuintes, para eu não ter o meu nome negativado, vou lá e pago, às vezes um crédito até prescrito. Exatamente. Até prescrito. Né? Então é uma forma muito agressiva de fazer uma cobrança
quando existem outros meios, e aí que vem, então, a desnecessidade de usar esse mecanismo. Nós né? temos a execução fiscal, doutor Clóvis, que hoje ela permite o quê? A penhora online logo de início. De início. Então Na verdade, está apertando o cerco, né? Tá em cima do cerco, contribuinte. Está apertando o cerco. Vamos a um breve intervalo. Lamentavelmente, o nosso bloco, o segundo bloco, também já acabou. Já está escoando, né? Lembramos que esse programa será reprisado nas sextas-feiras, às 7h30, aos sábados, às 21h30 e aos domingos, às 22 horas. Convidamos aos advogados, aos acadêmicos, os telespectadores em geral, para participarem das palestras organizadas pelo Departamento Cultural, em parceria com as diversas comissões da OAB, que ocorrerão no próximo mês de novembro. Temos uma agenda muito rica de eventos. Dia 8 de novembro, palestra a RBA 120, o teste compulsório de drogas e suas implicações para o contrato de trabalho da aeronautas e aeroviários, cujo expositor será o Dr. Ernesto Lípelo. Dia 9 de novembro, palestra Asta Pública via Leiloeiro Oficial, expositor Maurício Gomes Leiteiro. Dia 16 de novembro, palestra sobre perícias judiciais realizadas por fisioterapeutas, expositor Steve Davis da Silva Cruz. Dia 17 de novembro, palestra A Responsabilidade Civil do Estado por Atos Praticados no âmbito do Processo Penal, expositora a doutora Cristiane Mina Falsarella. Dia 21 de novembro, palestra Dependentes Químicos, Usuários de Drogas, expositores Henrique de Oliveira, doutora Solange Aparecida Bená e doutor Adilson Pereira Muniz. No dia 22 de novembro, palestra Criança e Adolescente como Vítimas, expositora a doutora Eliana Passarelli. E no dia 28 de novembro, palestra Mediação, tendo como expositor o doutor Adolfo Braga Neto. A participação das pessoas interessadas nessas palestras, sempre às 19 horas até às 22, não há custo, apenas se exige a colaboração com um presente, um brinquedo que nós estamos arrecadando para uma festa que será organizada em favor das crianças carentes no próximo Natal. Contamos com a participação de todas. Podem acessar o site www.abguarulhos.org.br, que lá terão todas as informações para as inscrições. Voltamos já.